Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador serão cheios de momentos de grandes reviravoltas. Isso porque Tonico estará cada dia mais próximo de parar na prisão e pagar por todas as suas maldades. Desta vez, o desaforado tentará Dom Pedro II, mas acabará levando a pior e até mesmo a apanhará na frente de todos. Para piorar, um incêndio ocorrerá na sede do jornal, fazendo o Crápula perder absolutamente tudo. Mas a identidade do verdadeiro incendiário chocará a todos. No entanto, neste meio tempo, Isabel ainda descobrirá sobre o caso extraconjugal de seu pai. Furiosa, a futura imperatriz passará muito mal e ficará à beira da morte. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Nos Tempos do Imperador, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que estejam gostando. A propósito, me conta aqui embaixo se está gostando da novela Nos Tempos do Imperador. Me diz também qual foi sua novela favorita de todos os tempos. Além disso, qual o seu casal favorito da novela? Quem merece ter um final feliz e quem precisa pagar por todos os seus crimes em Nos Tempos do Imperador? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela, Pilar e Samuel finalmente comemorarão que a guerra está chegando ao fim. Após mais uma batalha ganha, os brasileiros ficarão felizes por finalmente conseguirem ver uma luz no fim do túnel. Até mesmo Samuel e Pilar conseguirão se casar em meio ao campo de batalha após um grande confronto e terão finalmente conseguido se reencontrar. Dom Pedro também estará radiante com a possibilidade do fim do conflito, mas apesar desta excelente notícia, o imperador ainda terá outras preocupações. Isso porque Tonico deseja derrotar Dom Pedro II. O Crápula não ficará quieto diante de sua possível prisão. O malandro, assim, com medo de ir para o Chilindró, fará de tudo para se livrar desta grande possibilidade. No entanto, para ele não será nada fácil, já que Tonico perderá os seus privilégios parlamentares ao ser escorraçado com uma mão na frente e outra atrás da Câmara dos Deputados. Assim, após diversas acusações, ele não conseguirá manter o seu cargo e, para livrar a sua própria pele, fará a única coisa que sabe fazer de sua vida: mais trambiques. O 171 desta vez, após descobrir que Dom Pedro e Luísa, a Condessa de Barral, possuem um caso amoroso, se utilizará disso para chantagear o imperador. Mas, primeiramente, o maldoso terá que colocar as suas garras nas cartas enviadas por Dom Pedro à Condessa. Quem lhe dará esta informação será Dominique, o próprio filho de Luísa. O rapaz não se dará conta de que estará sendo usado para um fim tão perverso quanto este, e assim será facilmente manipulado pelo maldoso Tonico. O garoto acabará falando demais e contará ao ex-deputado sobre o caso de amor de sua mãe com o imperador e também sobre as cartas de amor. Imediatamente, Tonico Rocha bolará um plano para que possa invadir a casa da condessa e roubar os bilhetes de amor. Para isso, ele contará com a ajuda do maldoso Borges. Mas sem grandes dificuldades, Tonico se aproveitará da ausência de Luísa para que possa entrar em sua residência sem permissão. Na casa, o maldoso conseguirá pôr as suas garras em todos os documentos. Mas ele, que acreditava fielmente que encontraria textos picantes, acabará tendo sono ao ler todo o conteúdo endereçado à Condessa por Dom Pedro. Mas para ele, isso já será o suficiente, já que provará o caso de amor dos dois pombinhos.
Sem tempo a perder, o herdeiro de Ambrósio então irá invadir a casa da Condessa de Barral e posteriormente partirá rumo à Quinta da Boa Vista. Mas o que o malandro não imagina é que ao chegar na quinta vai virar um saco de pancadas. O deputado beijará a lona 2 vezes seguidas. Primeiramente, ele levará um soco de Dom Pedro II ao escancarar o romance do nobre com Luísa. De quebra, ele ainda ganhará outro murro de Dominique. Ele, então, após esfregar na cara do rival bem na frente de Teresa Cristina todas as cartas de amor, Tonico exigirá o fim das investigações contra ele e um cargo de senador para não revelar o romance proibido em seu jornal. Diante da descoberta e das chantagens de Tonico Rocha, todos ficarão boquiabertos com os fatos, inclusive o próprio Dom Pedro II. O homem até mesmo perderá as palavras diante de seu rival e acabará debochando da situação. Tonico perguntará se a majestade ficou sem palavras. Em seguida, dirá que finalmente está vendo uma gotinha de suor escorrendo na testa do imperador. Ele ainda perguntará como ele não percebeu isso antes, que o imperador e a condessa eram amantes. Em seguida, mais uma vez para que possa provocar a todos, ele dirá que não poderia imaginar que, na verdade, Luísa, com aquela pose de senhora de família, fosse, na verdade, uma devassa adúltera. Em seguida, Tonico Rocha ainda debochará de Dom Pedro II a ler mais trechos das mensagens diante de toda a família imperial para constranger Teresa Cristina. O monarca então ficará extremamente irritado com Tonico Rocha e partirá para cima do malandro, lhe dando um belo soco em sua cara. Em seguida, o chamará de canalha. Mas a confusão generalizada irá chamar a atenção de Isabel, e isso irá gerar sérios problemas, pois finalmente a futura imperatriz descobrirá que o seu pai, Dom Pedro e Luísa são amantes. A princesa ficará sabendo de toda a verdade bem no momento em que Tonico invade a quinta para chantagear o imperador. Assim, durante a discussão, Isabel escutará toda a conversa e ficará incrédula, até que pedirá para Pedro e Luísa confirmarem o que ouviu. O imperador, então, sem saída diante de toda a sua família, revelará a verdade para sua herdeira mais velha, que ao saber dos fatos desmaiará. Depois de cair no chão, todos ficarão desesperados e tentarão reanimar a jovem. Todos então ficarão aguardando que ela se encontre positivamente em relação à sua saúde. Isabel não será a única que irá se alterar diante da situação. Isso porque Leopoldina ficará furiosa com seu pai. Mesmo já sabendo do segredo desde sua infância, a jovem perguntará ao homem o que adiantou guardar todos estes anos este grande segredo, pois agora olha o estado de sua irmã, que estará estatelada no chão ao saber da notícia. Gastão então também se intrometerá na conversa e dirá que foi uma revelação forte até mesmo para ele, quem dirá para Isabel. A imperatriz ficará desesperada diante do desmaio de sua filha e pedirá para que a jovem acorde imediatamente. Neste momento, Celestina pedirá para que a mulher se acalme e irá buscar um vidro de álcool e em seguida colocará em um pano para a princesa cheirar. Somente então que Isabel se despertará. Neste momento, a Condessa de Barral agradecerá a Deus pela sua grande amiga acordar. Teresa Cristina também agradecerá e ficará um tanto quanto aliviada e perguntará como a jovem está se sentindo. Isabel então perguntará se não foi um pesadelo e imediatamente ela partirá para cima da condessa, dizendo que ela é uma cínica e falsa. Em seguida, dirá que nunca pensou que isto ocorreria e, para completar, perguntará à mulher desde quando ela é amante de seu pai.
Teresa Cristina tentará amenizar as coisas, pedindo para que sua filha se acalme, pois não é hora para isso. Mas a jovem estará fora de si e exigirá que a condessa responda imediatamente. Neste momento, Dom Pedro tentará intervir e pedirá para que Isabel não faça isso, mas a jovem estará convicta e até mesmo questionará o próprio pai desde quando ele possui um caso com Luísa. Tensa, a condessa de Barral não conseguirá falar nada e Teresa Cristina tentará desconversar a situação. Traída há anos, Teresa Cristina pedirá para que o marido faça alguma coisa e assim Dom Pedro pedirá para que a jovem não insista nisso agora, pois tudo isso afeta muito mais a todos do que a própria Isabel. Neste momento, a condessa de Barral até mesmo tentará se explicar, mas Isabel não deixará. A jovem perguntará como a mulher ousa frequentar a casa de sua mãe. Em seguida, a humilhará chamando de concubina e pecadora. E Isabel ainda exigirá que Luísa nunca mais bote os seus pés novamente na Quinta da Boa Vista. Ela ainda avançará para cima de Luísa e tentará arrancar os cabelos da mulher enquanto chora copiosamente. Após a briga ser apartada, humilhada, Luísa deixará a quinta destroçada. Enquanto isso, Pedro abordará a filha. No entanto, Isabel detonará o próprio pai e pedirá para que ele não encoste suas mãos nela. Mas, momentos depois, Dom Pedro conversará a sós com a filha. Ele dirá saber que ela está muito abalada, mas afirmará que não irá tolerar que ela trate Luísa daquela forma. Muito raivosa, Isabel perguntará ao pai como deve tratar a mulher, pois mal pode olhar para ela agora, já que está de luto por 2 falecimentos, o de seu pai e de sua melhor amiga no mesmo dia. O imperador então contará que o sentimento que une a Luísa não é luxúria, mas amor. Um amor tão puro e verdadeiro quanto o que Isabel sente por Gastão. Isabel, no entanto, rebaterá as falas de seu pai, dizendo que se casou com o marido diante de Deus e que o pai não pode comparar um amor abençoado com uma relação espúria. Pedro então repreenderá Isabel, dizendo para a filha medir as palavras, pois o que sente por Luísa é algo que não pode controlar. É um amor entre 2 almas. Isabel, no entanto, perguntará como ele pode ter feito isso durante tantos anos com Teresa Cristina. Pedro, por sua vez, revelará que não vivia mais como marido e mulher com a imperatriz bem antes de Luísa aparecer. A princesinha então gritará que não quer ouvir mais nada e dirá que o pai deveria se envergonhar e pedir desculpas a todos. Dom Pedro então falará que não tem o que se desculpar, porque eles sempre tentaram poupar a toda a família. Ele ainda afirmará que ninguém foi feliz nesta história e lembrará que, apesar de toda a admiração que mantém por Teresa, casou-se com uma princesa que foi destinada a ele, ao contrário de Isabel, que se casou com um homem que ama. Pedro ainda dirá que respeitou a escolha de sua filha e, na tentativa de argumentar, pedirá para que ela imagine se agora estivesse casada com Augusto e apaixonada por Gastão, como seria a sua vida. A futura imperatriz então ficará sem respostas e chorará novamente copiosamente. Ela ainda dirá que não sabe se conseguirá perdoar o pai, já que Pedro sempre foi um ídolo, um exemplo de virtude e grandeza para ela, e que agora vê que ele não passa de um homem como qualquer outro, seduzido e enfeitiçado por uma mulher. Após dizer isso, a jovem deixará seu pai sozinho, boquiaberto com suas falas. Mas enquanto uma grande confusão se alastra pela família real, Tonico não perderá tempo. Como forma de se vingar do imperador que não cederá à sua chantagem, o malandro mandará publicar as cartas em uma edição especial de O Berro. Ele, contudo, verá todos os exemplares serem consumidos por um grande incêndio que ainda transformará todas as provas contra o imperador em cinzas.
Mas em meio aos escombros, o Crápula encontrará um camafeu que acreditará ser de Luísa. Esbravejando ódio, o Crápula então a pressionará para confessar o crime diante do objeto encontrado em sua redação, que estará caindo aos pedaços. Mas será neste momento, no entanto, que Dominique defenderá sua própria mãe com unhas e dentes. Ao ameaçar Luísa, Dominique então tomará a frente e assim acabará dando um soco em Tonico Rocha. O homem ficará desacreditado e irá embora furioso, tramando novos planos contra todos. Mas o verdadeiro responsável por incendiar o jornal do malandro aparecerá e deixará todos completamente chocados. Isso porque o camafeu encontrado por Tonico irá parar nas mãos de Dom Pedro II e logo o imperador brasileiro descobrirá a quem pertence a joia. Isso porque será de ninguém menos e ninguém mais do que da própria Teresa Cristina. Teresa irá incendiar o jornal de Tonico para impedir que ele revele o caso extraconjugal de seu marido Dom Pedro com Luísa. O crime cometido pela imperatriz deixará tanto o marido quanto Luísa boquiabertos com esta atitude inesperada. Ao ser confrontada pelo marido, a imperatriz não esconderá o jogo. Ela até mesmo dirá que não se orgulha do que fez, mas que tem certeza que foi a coisa certa a se fazer. Em seguida, a condessa de Barral afirmará que a atitude só aumentou a sua admiração e respeito por Teresa. A imperatriz, então indignada, indagará a mulher de que respeito ela está falando. Luísa então dirá que em vários momentos se sentiu inferior a Teresa por seu envolvimento com Dom Pedro II, que era uma mistura de sentimentos contraditórios que nem sempre conseguia administrar. A imperatriz, por sua vez, garantirá que também não se sentia nada confortável diante da situação. Luísa ainda contará que, com o tempo, a culpa e o remorso se tornaram suas companhias constantes. Neste momento, Dom Pedro intervirá e afirmará que não há como fugir do sentimento de culpa e que carrega duplamente e só lhe resta pedir perdão a Teresa e também a Luísa. A condessa então dirá que não devem gastar tempo procurando culpados e que todos foram movidos por sentimentos muito intensos. Teresa, por sua vez, rebaterá, dizendo que as pessoas podem não ter controle no que sentem, mas podem decidir pelos seus atos. Luísa então afirmará saber disso, mas que agora nada mais pode ser mudado. Pedro novamente pedirá perdão por toda a situação e por não ter conseguido fazer nenhuma das duas mulheres plenamente feliz. Ele dirá ainda que é uma triste história de amor que os une para sempre. Neste momento, Teresa Cristina rebaterá os comentários de seu marido mais uma vez. Ela dirá que nesta história lhe coube um maior quinhão de tristeza, pois Dom Pedro e a condessa se amam por livre escolha e por longos anos, e ainda que de maneira clandestina. Ela então falará ainda para que ela restou o papel de mãe e imperatriz, funções que decidiu desempenhar da melhor maneira possível. Teresa ainda abrirá o seu coração cheio de mágoa. Ela dirá que para quem está nessa posição e quem está é ela, e que não se sentir plenamente amada é muito doloroso, e que foram anos se sentindo ferida dia após dia. A imperatriz revelará que também o que fez a suportar esta tortura foi a certeza de que estava se sacrificando por algo maior. A monarquia, a pátria, proteger a vida de sua família, e que foi isso que a fez e a levou a se fazer feliz até os dias de hoje. Enquanto isso, Clemência e Vitória se aproximarão mais dia após dia. As mulheres que inicialmente eram inimigas e competiam pelo coração de Quinzinho se sentirão mais próximas do que nunca. Isso porque um clima diferente começará a rolar entre elas. Tanto Vitória quanto Clemência ficarão confusas quanto ao que sentem uma pela outra.
Durante mais uma de suas discussões, após Vitória dizer que está indo para Paris, Clemência deixará claro que não gostaria que a arqueóloga fosse embora. Vitória, no entanto, não dará o braço a torcer e se mostrará fadigada quanto à sua estadia no Brasil. Mas Clemência implorará para que a mulher não se vá. Mas em seguida, ela ainda contará que está vivendo um amor impossível, no caso, o seu amor por Vitória. Ambas as mulheres se sentirão profundamente conectadas, mas terão medo de assumirem o que sentem uma pela outra. Neste meio tempo, Celestina irá falar com Nélio também, o rapaz que voltou do mundo dos mortos após sofrer uma emboscada de Tonico será uma peça fundamental para colocar o Crápula atrás das grades, principalmente para incriminá-lo contra o assassinato de Nino. Diante disso, a fiel escudeira de Teresa Cristina implorará para que o rapaz ajude a reabrir o inquérito sobre o falecimento de seu amado. Prontamente, o marido de Dolores a aceitará, mas o que ele não imaginará é que Celestina esconde um grande segredo que deixará todos de queixo caído. A baronesa revelará que escondeu provas que poderiam levar Tonico à prisão, a fim de não manchar a memória de Nino. Celestina, porém, terá ocultado a obra por anos, porque Nino assume no texto que era um dos cupinchas de Tonico. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Nos Tempos do Imperador? Acham que Tonico irá parar atrás das grades finalmente? Além disso, acham que Dom Pedro terminará o seu romance com Luísa ou ele escolherá a mulher para terminar os seus dias? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.